Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma quarta-feira, nome de rua aqui em São Paulo, 25 de março, né? De 2026, né? Estamos aí na profusão daqueles 100 dias, né? Que eu havia dito para vocês lá no final de fevereiro, que em 100 dias, né? Haveria muitas mudanças no mundo ocidental, praticamente no Brasil também, não é? E a gente está observando aí, a guerra começou no final de fevereiro, dentro desse prazo. Pelo jeito, pelo que o Donald Trump vem dizendo, a guerra vai terminar logo, né? Porque ele está falando com algumas autoridades iranianas que sobraram, não é? E vamos torcer, né? Porque tudo que os globalistas queriam era que a guerra se estendesse para afetar os preços dos combustíveis, do petróleo e, né, causar um caos na economia global para provocarem o Great Reset. Né? Isso só poderia acontecer com a guerra longa ou a guerra de médio prazo para cima. O Trump, sabendo disso, sabia que a guerra tinha que ser de curto prazo. Então, como muitos percebem, a agenda era incomum, né? Ou seja, um precisa da guerra para provocar mudanças e caos na humanidade, e o outro precisa da guerra para tirar o regime nefasto do Irã do poder, porque o regime do Irã ele é um regime que pode mudar a cena em muitas nações do mundo aí se continuarem por muito tempo no poder, né? E falando em mudança de regime do Irã, que é necessário, né, porque o Irã financia tudo que não presta nesse mundo, como muita gente que acompanha o nosso canal sabe, né? Não o Irã, mas o regime que está lá instalado, né? Agora eles vão ter que voltar o esforço deles para reconstrução, não mais para financiar esses grupos, né? Assim eu espero, né? Afinal, eles foram muito atacados, eles têm muito que reconstruir o país, né? Mas aqui a gente vai falar sobre o Mossad. Para quem não sabe o que é o Mossad, é o serviço de inteligência israelense, tido como um dos melhores do mundo, e óbvio, para Israel sobreviver em meio a tantos inimigos à sua volta, obviamente que ele teria que ter desenvolvido o serviço de inteligência mais eficiente do planeta, né? Que é o que acontece com o Mossad. E eu peguei uma matéria naquele blog, o Middle East Eye, né, um blog norte-americano, que foi tá traduzido aqui no TOT 3126, né? Eu tenho entrado pouco no TOT 3126 porque o cara que escreve ali, né, muitos que escrevem ali, eles não têm noção também de geopolítica. Então eles confundem, eles ficam falando que o Trump está fazendo agenda globalista, né? Na ideia deles, eles não têm noção que a Nova tem uma parte da agenda em comum, que é a queda do regime iraniano. Para isso se precisou da guerra, né? O Mossad tentou antes da guerra, eu vou explicar aqui, né?
tentou derrubar sem guerra, não conseguiu, né? Foi um fiasco, teve que levar o mundo à guerra, porque é preciso cair o regime, derrubar o regime do Irã é uma agenda da Nova Nova que coincide com a agenda do Benjamin Netanyahu, né? Mas quando, a partir do momento que precisou da guerra, já entrou na agenda dos globalistas. Não sei se vocês que estão me ouvindo estão me entendendo. O Trump e o Netanyahu tentaram sem ter a guerra, né? Viu que era difícil, o Mossad falhou. E essa matéria aqui do Middle East Eye, ele diz sobre esse fato que o Mossad falhou. Apesar de que a minha opinião sobre o assunto é assim, não é que o Mossad falhou, né? Não tem essa de falhar. Uma operação militar nesse nível, você não vai saber o resultado, você não pode nem prometer resultado. Você vai executar a operação e não sabe o resultado, né? O problema é que é o seguinte, o povo iraniano ele está muito, mas muito, muito, muito oprimido há muito tempo, 47 anos. E a operação que o Mossad lançou, ele dependia também do povo se manifestar. Ou seja, o Mossad ele fez o que? Ele incitou o povo, né? Ele jogou a fagulha, né? E o povo teria que acender a fogueira. E obviamente que o povo recuou por causa do quê? Por causa das mortes que o regime provocou, das condenações, das prisões, dos assassinatos bárbaros, né? Assassinaram outro dia enforcado um campeão olímpico, acho que de boxe, né, do Irã, jovem, acho que 21 anos de idade, né? É um negócio difícil, né? Normalmente, quando um serviço de inteligência ele executa uma ação, o que ele espera do outro lado? Ele espera bom senso, né? E espera racionalidade. Não houve nem bom senso e nem racionalidade por parte do regime iraniano. E o regime iraniano, eles esperam bom senso e racionalidade dos inimigos. Eles não praticam, mas eles esperam. Por quê? Quando eles montam as bases de mísseis próximos a grandes centros, né, com enorme densidade populacional, próximos a hospitais, o Hamas faz isso, né? Eles estão esperando o bom senso do inimigo. Olha, aqui eles não podem atacar porque aqui tem muita densidade populacional ou aqui tem um hospital. Então eles não praticam o bom senso e nem a racionalidade, mas eles traçam suas próprias estratégias esperando o bom senso e racionalidade dos inimigos deles, né? Nós que somos os ocidentais. Eu vou ler um trecho dessa matéria do Middle East Eye para a gente ver aonde, em que ponto que ele diz aqui que o Mossad falhou, mas, na minha opinião, peronomútil, né? Falhou, mas peronomútil. Ó. O Serviço de Inteligência Israelense Mossad tinha um plano para incitar protestos públicos no começo da guerra. Ainda não tinha guerra, né? Ela tinha parado lá atrás em junho, ela tinha durado só 12 dias, né? Então, no final do ano passado, começaram os protestos no dia 28 de dezembro, né? Então, eles iniciaram esses protestos públicos, né, para tentar derrubar o governo iraniano. Segundo reportagem do New York Times, David Barnea, que é o chefe do Mossad, reuniu-se então com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dias antes dos Estados Unidos e Israel iniciarem a guerra contra o Irã e disse-lhe que a agência seria capaz de mobilizar a oposição iraniana para provocar uma mudança de regime. Isso aconteceu quando? Lá no final do ano passado. Ele não conseguiu, mas por que ele não conseguiu? Por conta do excesso de brutalidade do regime iraniano. Eles não esperavam esse excesso de brutalidade. Tanto que, para tentar fazer com que a estratégia do Mossad funcionasse, o Trump prometeu para o regime iraniano que eles pagariam caro se eles enforcassem aquelas pessoas. Vocês lembram disso, né? Isso foi no começo de janeiro, né? Segundo o relatório do jornal New York Times, que cita entrevistas com autoridades americanas e israelenses, David Barnea, que é o chefe do Mossad, também apresentou essa proposta a altos funcionários americanos durante uma visita a Washington no início de janeiro. O plano foi então adotado por Benjamin Netanyahu e Trump, apesar das dúvidas entre alguns altos funcionários americanos e a inteligência militar israelense se poderia ou não dar certo.
As promessas do Mossad foram, segundo autoridades americanas e israelenses, usadas por Benjamin Netanyahu para convencer o presidente norte-americano, Trump, né, que derrubar o governo iraniano seria possível. Né? Tanto que vocês lembram que o Benjamin Netanyahu já estava em contato ali com aquela autoridade, né, não é mais autoridade, com aquele ex-chefe iraniano, né, o Reza Pahlavi, o filho, né, do chefe lá do monarca iraniano que foi deposto em 79, o Reza Pahlavi filho, já estava em contato com o Benjamin Netanyahu, porque o Reza Pahlavi sempre foi amigo de Israel e amigo do Ocidente. Né? Na concepção do plano do Mossad, a guerra começaria com o assassinato de líderes iranianos, seguido por uma série de operações de inteligência destinadas a incentivar a mudança de regime. Isso, acreditava o Mossad, poderia levar a uma revolta popular em massa, que resultaria então na vitória israelense e americana sobre o regime iraniano. E essa revolta popular em massa não aconteceu, mas não aconteceu por conta da brutalidade, né, da violência do regime. Ou seja, norte-americanos e israelenses não esperavam, né, esse foi o ponto de surpresa, o que fez essa operação militar aí, a princípio realizada pelo Mossad, incitando os protestos, não dar certo, foi que eles não esperavam tamanha brutalidade do regime iraniano. Né? Normalmente a mentalidade de guerra ocidental ela sempre leva o bom senso em consideração. Né? Embora muita gente de esquerda ataque, né, esses governos aí de Israel e dos Estados Unidos principalmente, né, quando estão sob o comando do Partido Republicano, né, os esquerdistas atacam dizendo que eles provocam guerras e tal. O Trump veio para o poder para acabar com as guerras. O problema é que esse regime aí, ele que vai fomentar as guerras porque ele financia tudo que não presta. E ele tem dinheiro para financiar tudo que não presta por causa da venda do petróleo. Né? Então, para você manter o mundo equilibrado, para Nova poder mudar o mundo, né? Tirar o mundo das mãos da NON, você não pode ter a carta desse regime iraniano na mesa, porque ele é um fator desestabilizador. Até aqui na América Latina eles tinham conexões, não é? O Hamas e o Hezbollah tinham conexões aqui também com o PCC, com o Comando Vermelho, com outras facções ali, principalmente de países latinos ali da Venezuela, enfim, né? Com cartéis mexicanos, né? Então a gente sabe dessas conexões, né? Então não há como a Nova se estabelecer de maneira equilibrada e no médio prazo que seja, se esses caras não saírem de cena, né? Então o Trump e o Netanyahu eles tentaram, sem ter guerra, né? Tentaram fazer uma movimentação interna no Irã, usando o Mossad fez o que estava dentro do possível para eles, só que o povo iraniano também não foi ao tudo ou nada. Eu até entendo, né? Como é que você vai ao tudo ou nada se você está vivendo uma crise econômica, está com problema de abastecimento de água, tem o problema da brutalidade do regime. Eu já disse aqui que o regime coloca guindastes em praças públicas para enforcar as pessoas ali. Né? Aí deixam o corpo pendurado lá no guindaste por alguns dias, algumas horas, para todo mundo olhar e ficar com medo. Né? É muito brutal, é uma coisa... Né? Eu acho que o cálculo do Mossad e o cálculo do Benjamin Netanyahu e do Trump em esperar uma reação maior do povo foi errado. Né? Ali só se o povo tivesse um sofrimento muito maior, que é o caso também parecido com Cuba. Veja que não é toda a ilha que vem a protestos, os protestos ainda são tímidos, eles acontecem, mas são tímidos por quê? Outro fato, a brutalidade do regime. Eles jogam o cara saiu para a rua para xingar o governo, os caras jogam
O governo pega a pessoa e joga na masmorra ali para morrer a pão e água, né? Então é difícil lidar com esses regimes que vão ao tudo ou nada, que são capazes disso, né? Mas como é que eles chegam ao poder? Sempre enganando o povo, né? Essas revoluções, tanto a Revolução Cubana quanto a iraniana, ela prometeu mundos e fundos ao povo, uma parte do povo apoiou, chegaram lá, mudou tudo, né? Foram se tornando cada vez mais totalitários, cada vez mais brutais. E esses países vivem no sofrimento, né? Aí ele diz que o plano então foi adotado por Netanyahu e Trump, apesar das dúvidas entre alguns altos funcionários, né? Eles tentaram, né? Mas não conseguiu, né? Não conseguiram e tiveram que vir a guerra, né? Ele diz que Netanyahu anda meio frustrado com o Mossad. A própria avaliação da CIA sobre a situação geral é de que o governo iraniano não será derrubado. Ou seja, o que o Trump está tentando fazer? Enfraquecê-los, né? É aquilo que eu disse no início do áudio. Mudar o esforço do regime em se nuclearizar para o esforço de reconstrução, né? Quem sabe ocupado com a reconstrução do país, com a reconstrução da sua infraestrutura que foi atingida, eles, mais alguns anos, eles se voltam para isso. Agora, como é que você vai derrubar sem boots on the ground, sem gente lá dentro armada, não tem como, né? E a princípio o Trump não está disposto a fazer com que vidas americanas sejam ceifadas para conseguir isso aí. Ele não pode mais, os tempos são outros hoje, né? As falhas americanas no Iraque e no Afeganistão foram muito grandes, provocadas por governos globalistas, né? Principalmente o George Bush filho, né? A inteligência israelense considera o governo do Irã muito enfraquecido, mas ainda intacto, né? A crença de que Israel e os Estados Unidos poderiam ajudar a instigar a revolta generalizada popular foi uma falha nos preparativos para uma guerra que se espalhou pelo Oriente Médio, afirmou a reportagem do New York Times. Volto a dizer, essa falha aconteceu porque esperavam um bom senso do regime iraniano, o que não veio. Eles esperam bom senso dos ocidentais, mas eles não praticam isso. E o ocidental não vai, né? O ocidental não vai explodir um hospital só porque lá embaixo tem uma base do Hamas, por exemplo, né? Eles fazem isso porque eles estão jogando os mísseis ali em alvos civis, né? Principalmente em Israel. A distância que os mísseis percorrem, mais ou menos 1.500 quilômetros do Irã até Israel, é tudo no voo cego. Eles não sabem aonde vai atingir o míssil. Eles jogam o míssil, né? Vamos que vamos, vamos tentativa, vamos, joga aí, vamos ver onde vai cair. Vai cair lá em Israel, mas a gente não sabe exatamente aonde, né? É assim que funciona, né? Embora Benjamin Netanyahu continue otimista quanto à possibilidade de se enviar tropas terrestres ao Irã, disse que ele está frustrado com o fato das promessas do Mossad de provocar essa revolta não terem se concretizado. Ele pode estar frustrado, mas a culpa não é do Mossad, né? O Mossad tem um limite também. Alegações de que a Casa Branca se inclinou na direção de avaliações israelenses otimistas em detrimento do consenso da inteligência americana. Mais um exemplo da inteligência que recebemos de Israel. Eu acho a CIA duvidava que uma guerra levasse rapidamente a uma revolta democrática contra o regime. O povo está com medo. Mas o Mossad israelense estava muito otimista de que tudo isso poderia provocar uma mudança de regime. Trump também ouviu os israelenses e não aconteceu, né? Segundo o New York Times, Benjamin Netanyahu afirmou em uma reunião de segurança, dias após o início da guerra, que Trump poderia encerrar o conflito a qualquer momento caso as operações do Mossad não produzissem resultados. Por isso que o Trump disse que a guerra duraria no máximo 5 semanas. Né? De acordo com o relatório, as promessas do Mossad foram contestadas por muitos altos funcionários americanos e analistas da agência de inteligência do exército israelense, a Aman.
Líderes militares americanos disseram a Trump que os iranianos não iriam às ruas enquanto as bombas estivessem caindo, enquanto autoridades de inteligência avaliaram que as chances de uma revolta em massa eram baixas. Lógico, né? Qualquer um ali sabia que o povo teria muito medo do que o regime poderia fazer, né? Veja, se eles fizeram isso com jovens no país, né? Com sua própria juventude, o que eles são capazes de fazer? Qualquer coisa, né? Então, é uma guerra desgastante de longo prazo. O que o Trump fez, ele enfraqueceu o regime, né? Ele impediu uma nuclearização do regime no curto prazo agora, né? Agora eles vão ter que voltar ao seu esforço para a reconstrução, né? O esforço de guerra, né? Vai ter que ser voltado para a reconstrução do país. Foram muitos bombardeios, eles estão sem lideranças, né? De uma certa maneira, pelo fato de serem arrogantes, eles não vão dizer que a moral deles está baixa, né? Mas eles estão enfrentando muitas dificuldades. Agora vamos ver a postura do Trump nos próximos dias. Para o Donald Trump o que interessa é isso, enfraquecer o regime e agora tem que liberar o Estreito de Hormuz porque não pode afetar a economia global para não entrar na agenda dos donos do mundo, né? O Trump não quer aquilo que eu já disse para vocês, ele quer que o 4 de julho chegue com uma situação global mais amena, né? Mais ou menos aqueles 100 dias que eu disse para vocês ali, que ainda tem que resolver problemas aqui no Brasil, no México e em Cuba. Em Cuba eu fiz o áudio ontem aqui que o regime já está conversando ali com Marco Rubio, né? Quem não assistiu, quem não viu, ouça lá a análise de ontem. Então Cuba já está direcionado, agora falta o México e o Brasil, né? O Brasil também está indo bem, porque eu ouvi hoje uma pesquisa nova que o presidente brasileiro já está com 61% de rejeição. Isso significa que não será reeleito, né? Muito difícil um cara com um nível desse de reeleição, de rejeição, né? Há tão pouco tempo da reeleição, das eleições, né? Ele não vai conseguir virar esse resultado. Então, o Brasil já está mais andado, né? Tá no caminho certo. Enquanto isso, agora tem esse pepino global, a economia, os preços do petróleo que o Trump precisa resolver, né? Então, agora tem uma bucha maior para Israel, porque Israel, vamos ver o que eles vão fazer aí com essa, se o Trump sair da guerra, se retirar, né? Tirar suas forças militares de lá, dizer, ó, a guerra está resolvida por enquanto, o regime enfraqueceu demais, está acéfalo, né? Cabeça de comando caiu toda nos últimos dias, então ele ganha um prazo para isso, né? Enfim, era essa a nossa análise de hoje aqui, falar sobre o Mossad que prometeu, não conseguiu, mas não conseguiu, porque acredito que não esperava tamanha brutalidade, né? Tamanha falta de bom senso do regime iraniano, né? Foi o que aconteceu, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Por favor, colaborem com esse canal. A gente está no fim do mês de março. Março foi um mês extremamente difícil para a gente, né? Quem não colaborou ainda com o canal, se puder, ajude o canal aí nos próximos dias. Segue o número da conta no Bradesco, a chave do Pix. Eu agradeço imensamente a todos que puderem. Um grande abraço, muito obrigado, uma excelente semana a todos. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.